Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 18 de junho, domingo. A igreja celebra o 11º domingo do tempo comum e nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos de 36 até o capítulo 8, versículos 10. Naquele tempo, vendo Jesus, a multidão compadeceu-se dela, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Primeiramente, destacamos o olhar de Jesus. Jesus é aquele que olha para nós, é aquele que dirige o seu olhar de misericórdia e de compaixão. E ele vê a multidão. E no meio dessa multidão, cada um é importante. Cada um tem o seu nome, sua história e seu valor. E como Jesus queria dar atenção para cada um dessas pessoas de forma particular, pessoal, Jesus irá chamar então os apóstolos. E Jesus observa que aquela multidão estava cansada, estava abatida. Esse cansaço ele está presente em todos os tempos. São muitas as responsabilidades que nós temos, muitas as obrigações, são muitos os desafios que nos abatem, que nos cansam e que às vezes nos faz perder a esperança. Mas Jesus se coloca como a nossa esperança, como o sentido da nossa vida. Então Jesus disse aos discípulos: a messe é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos aqueles que cuidam do rebanho, que cuidam das pessoas. São poucas as pessoas interessadas, às vezes, em ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Por isso Jesus diz: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua vinha. O dono da messe é o Pai. É Ele que envia os discípulos, os profetas, os apóstolos, para cuidar dos pobres, dos sofredores. E quando então Jesus observou o sofrimento do seu povo, chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. O poder que os apóstolos receberam foi a autoridade de Jesus, o chamado de Jesus e o envio. Ao mesmo tempo em que Jesus chama para junto de si, ele os envia para ir até o encontro de todos, especialmente dos que mais sofrem, dos que mais precisam do seu amor e daqueles que acreditam na sua palavra. E estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. O evangelista Mateus faz questão de dizer que entre os apóstolos haviam pessoas que eram consideradas indignas para o apostolado. Um era cobrador de impostos, outros eram traidor, pescadores, pessoas sem diploma, sem poder, sem dinheiro. Homens simples, mas Jesus os chama, pois Jesus confia neles. Jesus acredita neles. Jesus também acredita em nós, mesmo apesar de nossas fraquezas. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus não está excluindo ninguém. Ele quer apenas que a missão comece em Israel, porque o Israel é o povo eleito. É ali que deve começar o dever de casa. E depois, é claro, depois da missão entre os israelitas, eles deveriam sim partir até os samaritanos e partir também para os pagãos.
E os pagãos serão aqueles que melhor irão acolher a mensagem do Evangelho. Por isso, o cristianismo vai se expandir mais entre os pagãos do que entre os judeus. Em verdade, disse Jesus, eu vos digo, anunciai no caminho, o reino dos céus está próximo. Pois o reino de Deus é Ele mesmo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. A autoridade de Jesus, que deu aos apóstolos, cura, liberta, salva, ressuscita. O poder da fé é infinito. O poder da fé é aquele que abre as portas do coração para a graça, para a vida e a saúde, a prosperidade e a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.